Olá, minha amiga, seja bem-vinda a esse vídeo. Eu sou a Daniela de Godoy e hoje nós vamos fazer um tutorial de como fazer esses olhos aqui. Isso mesmo, vou te ensinar para você que, como eu, tem a pálpebra caidinha, vou te ensinar como fazer, qual a técnica utilizar para a gente levantar o nosso olhar, para ele ficar mais aberto, para ele ficar mais bonito. Então vem comigo, mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve e aciona esse sininho aí para ser avisada de novos vídeos. Então vamos começar a fazer esses olhos. Vem comigo. Então vamos começar a fazer os olhos. Bom, vou prender o cabelo, lembrando que eu já fiz toda a parte de pele, já está toda pronta. E agora a gente vai começar a fazer os olhos. Eu vou começar com a sobrancelha. Eu vou usar esse gelzinho, que é da Benefit. Ele é próprio para sobrancelha. É sempre importante a gente trabalhar a sobrancelha também, porque ela é a moldura dos nossos olhos. Então você penteia ela para cima e vem preenchendo. Sempre começa aqui por baixo. E vou até o finalzinho. Tem vídeos já gravados, depois vocês dão uma olhadinha de como fazer a sobrancelha. Tem a técnica certinha para você marcar e desenhar. Bom, eu já tô com prática nisso, então eu já vou direto para outro olho. Só vai comparando uma com a outra depois, né, para não ficar errado. Tanto que você preencheu. Mas aqui eu tô mais ajustando mesmo ela, né, só alinhando, deixando ela mais preenchida. Preenchendo as falhinhas. Prontinho. Aí eu venho de novo com a escovinha, que é essa daqui, e vou só penteando e esfumando todo esse gelzinho que a gente passou aqui. Prontinho. É super importante, antes da gente começar a passar sombra, a gente usar um primer para a área dos olhos. Isso porque faz a sombra durar mais, ela não vai derreter, a gente tem mais oleosidade na pele, né? Vou usar esse da Mary Kay, mas pode usar qualquer outro, tem várias marcas, tá? Se você não tiver, você pode até usar o corretivo que você usa para fazer a pele, você pode usar também, que ele também faz o efeito de primer. E ajuda a não escorrer a maquiagem. E só aplico ele na pálpebra. E aplicando. Pronto, agora já vou para a parte da sombra. Eu vou usar um pincel só para aplicar, o pincel mais chanfradinho, tá? Só para depositar uma sombra. Eu vou usar essa daqui, que ela é mais clarinha. Eu vou fazer um olho, depois eu faço outro, para ir mais rápido e não ficar muito longo esse vídeo. Então eu venho aplicando aqui na parte da pálpebra móvel. Lembrando que aqui, olha só pra gente saber o que a gente tá falando. Essa parte aqui que abre e fecha é a pálpebra móvel. Aqui nessa região, entre um ossinho, né, começa o ossinho, é o nosso côncavo. E aqui é a pálpebra fixa. Então a gente vai falar pálpebra móvel, côncavo e pálpebra fixa. Então essas três partes onde a gente mais fala. Então eu aplico na pálpebra móvel. É uma sombra de transição, uma sombra mais clarinha. Daí eu venho com outro pincel, que é esse da Day Makeup. É um pincel que é um pouquinho mais pontudinho aqui em cima. E venho com uma sombra um pouquinho mais escura, que é essa daqui. Pego no pincel assim, ó, só com a pontinha dele. E venho depositando aqui, ó, nessa região.
e levando para o côncavo. Lembra que eu falei que essa parte docinha? Só que o nosso côncavo, que a gente tem pele madura, se a gente aplicar só nele mesmo, tá? Que essa parte docinha aqui, a hora que a gente abrir os olhos, tá fechado. A hora que você abre o olho, some a sombra. Então a gente vai criar um côncavo um pouquinho mais para cima, que aí a gente faz com que a nossa pálpebra caída, ela não fique tão caída. Então assim, olha só. Tá caidinha aqui, ó, tá vendo? Então, o que eu faço? Eu deixo os olhos abertos, sem esticar ele, e crio um côncavo aqui, ó. Vou no vai e vem. Agora, faço assim, ó, e vou no vai e vem. Criando esse côncavo que não existe aqui, porque a pálpebra, ela tá caidinha, né? Então, eu tenho que criar ele aqui. Eu vou no vai e vem. Pego mais um pouquinho do produto, faço de novo, depositando aqui, e vou no vai e vem aqui de novo. Percebo que eu já começo a criar uma parte, uma sombra, né? Aqui em cima, da onde tem a pálpebra mais caidinha. Então, a gente cria uma ilusão de ótica aqui mesmo. E venho aplicando. Não levo até o finalzinho, tá? Só levo mais ou menos até o meio, um pouquinho pra frente do meio dos olhos. E vou lá criando, faz movimentos circulares e vai ver, e venho criando esse côncavo aqui. Olha só como já dá diferença no olhar, né? Aqui a gente já criou uma ilusão, nossa pálpebra começa um pouquinho mais para cima. Se a gente comparar com essa aqui, ó, que tá mais caidinha. A gente começa a abrir um pouco mais o nosso olhar. E aí, vou fazendo essas camadinhas aqui, até eu ficar satisfeita com o resultado, que eu olho e falo, olha, meu olho tá um pouquinho mais aberto do que essa pálpebra mais caidinha, né? E fiz esse movimento. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma sombra um pouquinho mais escura. Eu vou usar essa da Alice Salazar, que a cor dela é Salazar, é o marrom. Tá? E vou com um pincel menorzinho, que vai ser esse daqui, ó. Ele é bem pequenininho. Aplico na pontinha também, tiro o excesso do produto. E agora eu crio assim, olha só, um risquinho, mais ou menos daqui até a sobrancelha, ó. E faço esse risco. E agora eu venho formando como se fosse um número 7 aqui, ó. Contrário, né? O 7 ao contrário. Ou um V pra dentro, como vocês preferirem. Crio isso aqui, ó. Exatamente isso, esse formatinho. Aí agora eu venho com outro pincel, que é esse da Makeup. Ele é um pincel de esfumar. Só que ele é bem mais fofinho, né? Então ele esfuma bem aqui. É bom a gente esfumar sem produto, sem nada, só para esfumar realmente, né? A sombra. Daí você faz uma transição entre uma e outra. Então é bom que seja um pincel mais fofinho, que ele seja maiorzinho. Então eu venho fazendo assim, ó, um movimento de vai e vem e circular para dentro dos olhos. Então, olha só, eu venho esfumando essa bordinha aqui, ó, fazendo movimentos circulares e de vai e vem, até eu tirar toda essa marcação dessa sombra. Olha só como fica diferente. Já fico totalmente esfumadinho e aqui, olha, eu já não tenho mais a marcação, aquele risco que eu tinha. Então, eu vou até tirar todo ele. Tirei todo ele, aí tá bom. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma sombra um pouco mais cintilante, nesse tom um pouquinho rosa, alaranjadinho, sei lá, eu que tô esse aqui. Mas ele é cintilante, tá? Então, eu pego com o dedo mesmo. Então, eu vou aplicando aqui nessa região, né? Só na pálpebra móvel, no cantinho dela. E aplico, daí ele dá uma iluminada.
Então o que a gente faz? Tudo que a gente coloca escuro a gente leva para trás, e tudo que a gente coloca claro a gente traz para frente. A gente quer esconder a nossa pálpebra, então eu coloco uma cor mais escura. Então a gente passa essa sombra cintilante aqui nessa pálpebra móvel, porque daí a gente traz essa parte para fora. Agora eu já vou para a parte do lápis, que eu vou usar esse casal marrom. Então a gente aplica nessa parte de dentro dos olhos, na linha d'água da parte de cima, aqui ó. Vai passando devagar, bem próximo, bem rente aos cílios aqui, tá? A gente não precisa passar muito na linha d'água. Quando você passa bem rente aos cílios, você aumenta a quantidade de cílios. Vocês perceberam que eu quase não tenho, os meus cílios são muito claros, eles são inexistentes aqui. Então eu tenho que reforçar bastante para dar uma destacada no olhar. Mas se você tem bastante, você é privilegiada, ótimo. Se está gostando do vídeo, dá um like. Tá? Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, que isso é super importante pra gente levar esse conteúdo para mais pessoas. E aplico aqui. E aí, parte de baixo, eu vou aplicar fora da linha d'água também. Eu vou passar por fora. E venho até a metade, um pouquinho depois da metade. Eu gosto de aplicar o lápis marrom, porque eu acho que ele fica mais natural, né? Mas se você gostar do preto, também pode passar o preto, não tem problema. Eu vou te dar uma dica de como passar e depois não escorrer e derreter todo esse panda, né? Aqui derretido com o lápis. Pronto, aqui eu já passei, agora eu venho com um pincel chanfradinho, pequeno, que é esse daqui, bem pequeno, e vou com a sombra marrom, pego um pouquinho do produto e venho selando essa parte aqui. Eu aplico em cima da sombra, isso faz com que o seu lápis, né, que você passa esse cajal, ele não derreta, então você sela com a sombra. Só vou dar uma esfumadinha aqui que fica melhor. Pego mais um pouquinho do produto. Venho só aplicando. Agora eu vou com a sombra rolando a parte de cima do olhar também. Passo só um pouquinho em cima. E aí eu já tenho um olhar um pouco mais destacado. Pego de novo a pontinha do produto e venho, olha só, faço só o risquinho pra cima assim, ó, no finalzinho do olhar, sem mexer, esticar, porque é melhor para você se basear. Só um pouquinho. Olha só como isso aqui já dá uma alongada no nosso olhar. E fica bem mais alongadinho. E agora eu vou usar um lápis branco e vou passar na linha d'água. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui com o cotonete. Aí eu vou pegar um lápis branco, que vai ser esse daqui, esse é da Dailer. E venho aplicando na linha d'água. Isso faz com que o seu olhar ele aumente. Se você tem os olhos grandes, você não precisa passar, tá? Mas para quem tem olho pequeno, quer aumentar o olhar, daí é legal passar esse lápis branco. Ele dá uma aumentada no olhar. Agora eu já vou para a parte de máscara. Vou usar um Curvex. Só barulho aqui. Vou usar um Curvex. Então a gente aplica o Curvex. Isso faz dar uma levantada, ou melhor, uma curvada nos cílios. Também ajuda na hora que você estiver passando a máscara, a máscara fica melhor. E vou usar essa máscara aqui da Maybelline. Essa máscara é muito boa. Ela dá um volume, ela alonga. Faço movimentos circulares. É sempre legal quando a gente vai passar, levantar o queixo, porque daí a gente não borra quando a gente tá passando. Se você abaixar assim, ó, você vai passar aqui em cima. Ainda mais a gente que tem a pálpebra caidinha, ela vai borrar. Então levanta o queixo
e passa assim, ó, movimento de vai e vem e puxa pra cima. Quando você chegar aqui no cantinho, ó, puxa pra fora, porque isso faz alongar o olhar também, dá uma levantada. Agora, para passar na parte de baixo, é legal você fazer ao contrário. Daí você abaixa o queixo. E vem aplicando. É legal passar mais de uma camada, principalmente para mim, que eu tenho cílios quase inexistentes. Mas se você tem bastante cílios, uma camada suficiente, tá ótimo. Você que coloca a sua meta ali, o que você quer. Mas eu acho que é bem legal caprichar nos cílios. Isso dá uma levantada no olhar, dá uma valorizada. Fica muito bom. E aí a gente começa a olhar a diferença de um olho. Então aí você começa a olhar um olho com maquiagem e um olho sem maquiagem. A diferença que faz, como a gente valoriza o que a gente tem de melhor, o que a gente tem de bonito, né? E como a gente melhora quando a gente passa maquiagem, melhora a autoestima. Não tem como não, né? A gente vê uma diferença absurda, é muito legal. Bom, eu adoro maquiagem, então sou suspeita para falar. Mas acho que dá uma diferença muito interessante mesmo. Bom, não esquece de compartilhar esse vídeo com as amigas. Leva esse conteúdo para elas também. Eu vou concluir outro olho e já volto. Prontinho! Agora só vou fazer a parte de iluminação aqui nos olhos, em cima da sobrancelha. Bom, vou usar esse da Ruby Rose, esse iluminador aqui. Pego um pouquinho com o pincel na pontinha e só venho colocando, olha, da metade da sobrancelha para o final. Só dou essa iluminadinha aqui. E vou para o outro lado. Faço igual, só da metade para o final. E aqui no cantinho, passo só um pouquinho dele também, que isso aqui a gente sempre tem mais fundinho, então se a gente ilumina esse cantinho, a gente traz pra frente também, daí ele fica melhor. E ilumina o cantinho do olhar. E prontinho, os olhos já estão prontos, já está tudo certinho, olha só como fica. Como valoriza o olhar. Quando você olha antes sem maquiagem nenhuma e quando você olha com a maquiagem, como fica bom. O resultado final é esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com as amigas, deixa o seu like, o seu joinha aqui no vídeo para levar esse conteúdo para mais pessoas. E te vejo no próximo vídeo. Um beijo!